Nós vamos estudar a palavra de Deus. E para isso, como todas as noites, se faz aqui necessário você ter em tuas mãos a Bíblia. Se você trouxe a Bíblia, tome-a em suas mãos nesta manhã. Se você porventura não trouxe a sua Bíblia, nós temos algumas Bíblias dispostas lá atrás. E se você também trouxe, logicamente, seu aplicativo, seu smartphone, seu celular, não abra nenhum outro aplicativo senão a Bíblia agora. Nós vamos estudá-la e você precisa estar atento àquilo que nós vamos conversar, ok? Eu vou pedir, por gentileza, somente o apoio do passador de slide, para que a gente possa facilitar. Está aqui? Opa. Ok. Enquanto nós providenciamos o equipamento, eu preciso que você entenda algo. Nós vamos hoje falar sobre algo que você já conhece. Não é desconhecido o tema, mas é importante que você compreenda. E a primeira coisa que você precisa compreender sobre o tema do batismo é que, ao contrário daquilo que nós muitas vezes pensamos e entendemos, o batismo não é, em hipótese alguma, a conclusão de um curso. Eu acho que já falei isso aqui, mas vale a pena reforçar. Nós temos na nossa mente a ideia de que quando nós nos batizamos e passamos pelas águas, recebemos um certificado de batismo. Aquele certificado não é e não pode ser compreendido como um diploma de conclusão de curso. Você não está se formando, você está adentrando a universidade do conhecimento da palavra de Deus, aonde você vai agora andar com Cristo Jesus. Então, o certificado de batismo não é a conclusão de um curso, mas é a sua inscrição para a escola de Cristo Jesus. Compreendeu isso? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por quê? Por um fato muito simples. Muitas pessoas, após ser batizadas, elas literalmente deixam de estudar a Bíblia. Porque elas entendem que tudo aquilo que ela aprendeu é o suficiente para a vida. Agora, se até mesmo na eternidade eu e você estaremos tendo tempo para estudar a Bíblia e os conhecimentos da palavra de Deus, como que o batismo vai selar o seu período de crescimento espiritual? É impossível. Não tem como. Então você se batiza para, de fato e de verdade, selar a sua vida com Cristo. E agora intensifica o seu processo de crescimento espiritual. É assim que é. Até porque, uma vez que você se batiza, diz o texto bíblico, que você é convidado a levar o conhecimento de Deus a outras pessoas. Então, como você vai levar a Bíblia a outros se você mesmo não estuda? E aí nós entramos num problema grave. Problema grave. Muitas pessoas, hoje, carecem do conhecimento de Deus. Mas nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja, nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja. Há um analfabetismo bíblico. As pessoas não sabem o que ler na Bíblia. E quando leem, não sabem como compreender. Então a nossa tarefa é, como um povo cristão, estudar o texto bíblico, compreendê-lo, colocá-lo em prática. E a partir da nossa vivência da Bíblia, ensinar outras pessoas. Você consegue entender isso? Essa é a grande questão. Agora, indo ao estudo desta manhã, a primeira pergunta que eu faço a você está relatado em Marcos, capítulo 16. O verso é de número 15 e 16. E a pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para alcançar a salvação? Será que a Bíblia nos dá essa indicação? É claro que dá. Então, abra a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, nós vamos ao verso 15 e ao verso 16. Todos encontraram? Marcos, capítulo 16, o verso é de número 15 e no verso de número 16. Podemos ler? A Bíblia diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Será condenado. A Bíblia está dizendo o seguinte: existe uma porta para a salvação. E essa porta, ela dá entrada a você a uma vida hoje com Cristo e a sua preparação para a vida eterna. Esta porta é você crer e ser batizado. Você precisa crer, e esse é o primeiro ponto, e consequentemente você precisa ser batizado. Eu costumo comparar o batismo com um casamento. Você não vai se casar com ninguém antes de conhecê-lo. Consegue entender isso? Você vai desenvolver uma amizade, e depois dessa amizade você vai desenvolver um noivado e um casamento. São consequências. Não tem como você confiar em alguém sem que você o conheça. É assim que funciona. Como você vai se entregar a alguém que você mal conhece? Tudo bem que isso acontece, mas não deveria. A Bíblia diz o contrário. Na relação do casamento, você primeiro conhece a pessoa, ou pelo menos tenta conhecê-la. E quando você conhece, então você se decide, porque você tem certeza de quem é e como você pretende viver com ela. Na relação de Deus com o ser humano é a mesma coisa. Não tem como você se relacionar com Deus sem que você o conheça. Você precisa então conhecê-lo, para que então você possa tomar decisões ao lado de Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte, que a salvação é esta, que você conheça quem? Que você conheça a Deus e a Cristo Jesus, aquele que Ele enviou, para que então você tenha acesso à vida eterna. O pressuposto do batismo é o conhecimento. Você precisa conhecer, porque quando você conhece, então você se entrega a Cristo por inteiro, e quando você se entrega, Ele o salva. Você consegue entender nisso? Essa é a questão, conhecimento. Agora, o estudo ainda pergunta o seguinte: o que a pessoa precisa fazer antes de ser batizado? Nós já falamos sobre isso, mas vá à grande comissão. Abra no Evangelho de Mateus e vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Você conhece o texto de cor, mas é importante que você compreenda, pois ali a Bíblia irá nos dizer passo a passo o que você precisa fazer para se preparar para o batismo. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou eu vos tenho ordenado. A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus está nos orientando a ir ao encontro das pessoas e ensiná-las sobre a verdade. Jesus diz o seguinte: vá e faça discípulos. Agora, eu preciso que você entenda a simplicidade do que é fazer discípulos. Às vezes na igreja nós ficamos um tanto quanto travados em relação a sair e pregar o Evangelho. Se de repente eu dissesse a vocês hoje que ao invés de nós termos uma festa batismal, nós vamos sair na parte da tarde, tendo folhetos em nossas mãos, e vamos levar folhetos de casa em casa, pode ser que algumas pessoas não viriam, porque as pessoas acham difícil você sair de casa e ir na casa de outras pessoas. Na nossa mente vem a ideia do seguinte: puxa vida, hoje é sábado, e na parte da tarde as pessoas deixam o trabalho e vão para casa para descansar, e agora eu vou ter que ir na casa dela, incomodá-la, levando a palavra de Deus. Muitas vezes isso passa na nossa mente. Eu me lembro quando eu era pequeno na igreja, era mais ou menos assim. Nós fazíamos de tudo para fugir do trabalho missionário. Lembra-se disso? Era mais ou menos assim. Mas hoje as coisas mudaram, porque hoje eu compreendo o que eu preciso fazer. Quando a Bíblia diz o seguinte: vá e faça discípulos, a Bíblia está dizendo o seguinte: você precisa, em primeiro lugar, ser um discípulo. Porque se você não for, você não pode fazê-los. Você não pode fazê-los.
E aí eu pergunto para você nesta manhã, você é discípulo de quem? Porque há uma verdade inerente, imutável. Você vai seguir alguém. Nós somos influenciados e ao mesmo tempo influenciadores de alguém. Nós seguimos o modelo, nós seguimos o exemplo. Então você segue o exemplo de alguém. Indistintamente, não tem como. Você segue o exemplo de alguém, você é discípulo de alguém. Então a pergunta é a seguinte: você é discípulo de quem? Você tem seguido os passos de quem? Porque de acordo com aquilo que você segue e aquilo que você é aquilo que você transmite. Então, para eu fazer discípulos, eu preciso ser discípulo. Porque quando eu sou discípulo, aí eu tomo para mim aquela frase muito conhecida que diz o seguinte: você não vai pregar o Evangelho, você vai viver o Evangelho. E à medida que você vive o Evangelho, as pessoas verão Cristo em você. Você já teve a oportunidade de estar andando pela rua, ou de repente no seu trabalho, na escola, ou mesmo em casa, alguém chegar para você e dizer o seguinte: espera aí, você parece cristão. Você é cristão? Já passou isso? Já aconteceu isso na sua vida? Isso não é prova de que você é cristão ou não, mas isso influencia. Parece que as pessoas estão vendo em você algo que elas veem em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu, os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Em determinado momento, diz o livro de Atos, que eles estavam em determinadas cidades e as pessoas começaram a reparar: esses homens, eles parecem Cristo, então eles devem ser cristãos, porque eles seguem o exemplo de Jesus. Agora, será que eu e você estamos vivendo sobre o exemplo de Cristo? Será que mesmo que eu não diga nada, mesmo que eu não saia com a minha Bíblia em mãos, e mesmo que eu não venha para a igreja no sábado pela manhã, eu estou pregando o Evangelho com a minha vida? Essa é a questão. Eu preciso ser, para então fazer outros, porque se eu não for, não tenho como fazê-los. Não tem. Você consegue entender isso? Então Jesus diz o seguinte: vocês devem ir pelo mundo e fazer discípulos, porque as pessoas o seguirão. Elas observarão como você come, aquilo que você vê, o que você lê, o que você assiste, ouve, as palavras que você profere, a maneira como você vive, elas verão. Então você vai andar pelo mundo e vivendo neste mundo você fará discípulos. E quando as pessoas o seguirem, e elas irão perguntar: o que você faz? De que religião você é? Porque você é diferente, você é especial. Algo em você me chama atenção, a sua alimentação não é a mesma, a sua bebida não é a mesma, a maneira como você se comporta, tem dias especiais na semana que você guarda, há algo diferente em você, e eu preciso saber o que é. O que é? Então o texto continua, a palavra de Deus diz que você vai pelas nações, vai fazer discípulos, e essas pessoas vão conhecer a Cristo, e quando elas conhecerem a Cristo, elas serão batizadas, porque elas terão desejo de se entregar a Jesus, assim como você se entregou. E o que você faz em seguida? Você continua ensinando essas pessoas. E aqui a gente entra num outro problema grave que nós temos. Nós pensamos mais ou menos assim: bom, eu dei estudo, vou usar aqui o irmão Kennedy como exemplo. Eu dei estudo para o irmão Kennedy, ele se batizou no dia 30 de novembro. Agora eu vou fazer o seguinte: vou em busca de outras pessoas e deixo o irmão Kennedy para lá. Ele já foi batizado. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, você vai ensinar. E quando você tiver ensinado, a pessoa vai se batizar. E quando ela se batizar, você vai continuar ensinando. Isso é discipulado. Você consegue entender? Você continua ensinando. A vida do cristão é uma vida de aprendizagem e ao mesmo tempo uma vida de ensino. Você aprende e ensina. Você aprende e ensina de novo. É assim que funciona. É por isso que o texto fala sobre ensinar duas vezes. Porque para você fazer discípulo você tem que ensinar. Mas depois que ele se batiza, você ensina de novo. Você continua ensinando. Ele precisa andar com você. Ele precisa estar ao seu lado. Ele precisa aprender contigo todos os detalhes da vida cristã. E hoje nós temos um grande dilema na igreja.
nós estamos entrando num período da vida que nós estamos nos isolando. E esse é um grande problema. Lembra quando as pessoas iam às casas uma das outras e se juntavam no pôr do sol de sexta-feira, ou num sábado à tarde, ou um dia qualquer da semana, as pessoas se reuniam, elas comiam junto, elas estudavam a Bíblia junto, elas passavam hora junto na calçada conversando. Hoje nós não temos mais isso. Nós estamos nos isolando. E nós precisamos retornar a essa convivência, a esse núcleo familiar, onde a palavra de Deus é o centro, onde as amizades se fortalecem, onde famílias colaboram com famílias e pessoas se relacionam com pessoas. Nós estamos relacionando com objetos e não com pessoas. Você consegue entender? Você passa mais tempo com o seu celular do que com pessoas, embora você diga que o seu celular está te aproximando de pessoas. Consegue entender? Essa é a questão. Agora, o estudo vai adiante, diz o seguinte: o que representa o batismo? Será que existe alguma representação espiritual na cerimônia do batismo? Vá a Romanos, e ali nós vamos ao capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 3 a 5. Vamos tentar entender as orientações que Deus coloca aqui, para que você e eu entendamos de forma clara o que significa, o que representa a cerimônia batismal. Romanos capítulo 6, vamos a partir do verso de número 3. A Bíblia fala o seguinte: ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: que quando você crê em Jesus, o conhece e se entrega a Ele, e passa pelas águas batismais, você de fato e de verdade está morrendo para o pecado. Você consegue entender isso? Você está morrendo para o pecado. Deus está dizendo que você, assim como Cristo foi morto e sepultado, você é sepultado nas águas, e quando você sai dela, você inicia uma nova vida com Cristo Jesus. E assim como Cristo foi ressuscitado na glória do Pai, você agora está vivendo uma vida para a glorificação. Consegue entender isso? Isso é batismo. É uma cerimônia literal que contém em si elementos espirituais, uma simbologia. Da mesma maneira como Cristo morreu, você morre, e da mesma maneira como Ele ressuscitou, você então sai das águas para uma nova vida, uma novidade de vida. Esse é o princípio, essa é a razão. E eu espero que enquanto eu falo, eu e você, que já fomos batizados, faça uma reflexão. Porque você foi batizado para uma nova vida. E em nenhum lugar na Bíblia Jesus perdoou alguém para que essa pessoa continuasse a pecar. Ao contrário, Jesus diz o seguinte: você está perdoado, agora vai e não peques mais, diz a Bíblia. Você não pode pecar mais. Mas Vitor, todos os dias eu tento, mas eu estou dia a dia recaindo no mesmo erro. Deus vai me perdoar? Ele vai te perdoar. Mas a intenção de Deus é que você não volte ao erro. Não volte ao erro. Deus perdoa para que você viva e não para que você morra. Você consegue entender isso? Isso é o batismo. Agora, há ainda algumas questões a serem compreendidas. Por isso, então, o estudo pergunta o seguinte: qual deve ser o resultado prático do batismo? No mesmo livro de Romanos, no capítulo ainda de número 6, observe o que Paulo diz para mim
e diz também para você, Romanos capítulo 6, agora no verso 8 a 11. Observe qual deve ser, e aí você reflita na sua vida, qual deve ser o resultado da sua entrega a Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas o estudo vai adiante. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a termos morrido, ou quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que diz a Bíblia. Se com Cristo nós morremos, e assim como Ele morreu, mas da morte foi trazido, você é trazido à vida após o batismo para uma vida com Cristo Jesus. Você tem que viver com Cristo. Consegue entender? Você tem que fazer de Jesus o seu amigo. E é interessante quando a gente fala isso para crianças, né? Você precisa ter Jesus como amigo. Mas será que nós temos Cristo como, de fato, nosso amigo? Nós andamos com Ele, vamos aonde Ele vai, estamos com Ele e, logicamente, pedimos para que Ele vá junto conosco em todos os lugares. Será que Ele tem estado em meio à nossa vida? Será que Jesus faz parte da nossa realidade? E aí eu pergunto para você aquilo que perguntei durante a semana. Será que em algum momento da sua semana, do seu dia, você para e pensa: Jesus morreu por mim? E mais do que isso, Jesus está voltando. Será que aquilo que eu estou fazendo agora condiz para uma vida de preparação, de expectativa, de brevidade da volta do Senhor? Eu não sei se você tem noção disso, mas eu creio muito que Jesus voltará na minha geração. Então, se Ele está voltando, se prepare, porque se você estiver pronto, Ele vai voltar, amém? Mas se você não estiver pronto, Ele vai voltar do mesmo jeito, e você vai ficar aqui. Você consegue entender isso? O estudo ainda pergunta o seguinte: onde e como Jesus foi batizado? Algumas pessoas têm dúvida de qual é a forma correta do batismo. Então as perguntas seguintes vão nos mostrar esta forma. Vá a Marcos capítulo 1, no verso de número 9. Volte ao Evangelho de Marcos. E nós vamos aqui tentar entender a maneira como Jesus foi batizado. Você conhece o texto, mas para que não haja dúvida alguma, nós vamos ler. Marcos capítulo 1, verso de 9 a 13. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Aqui eu quero destacar duas questões, duas verdades. Em primeiro lugar, a Bíblia não está dizendo que Jesus foi batizado por aspersão. Não jogaram um pouquinho de água na cabeça de Cristo. Ele não recebeu umas gotinhas na testa, nem tampouco foi molhado por uma quantidade ínfima de água. A Bíblia está dizendo que Jesus entrou na água. Isso fica claro? Ele entrou na água. E se ele entrou, acredito que não era uma pessoa tão baixa. Ele precisava de muita água, porque ele precisava ser imerso na água, afundado nela. E depois de ser batizado, diz o texto, Jesus sai da água. Você consegue entender isso? Ok. Segunda verdade que o texto nos diz. Algumas pessoas dizem o seguinte, que você precisa primeiro ser batizado, para que depois, se você for uma pessoa fiel, correta, que viva o Evangelho de forma estrita, então você receberá a dotação da bênção do dom do Espírito Santo. Você já viu isso? Algumas pessoas dizem que foram batizadas, mas estão esperando serem batizadas agora com o Espírito Santo, para que então elas possam falar em línguas, fazerem milagres, revelações e outras coisas mais. Mas se o batismo de Jesus é o exemplo e modelo para o meu e o seu batismo,
E o texto está dizendo que Jesus, ao sair da água, já recebeu sobre si o Espírito. Aquilo que outras pessoas dizem, que você depois vai receber o dom do Espírito, não condiz com o texto bíblico. Você consegue entender? Quando você é batizado, você já recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Você já recebe. Jesus é o modelo, e no batismo de Cristo, ele assim recebeu. Mas Vitor, eu fui batizado. Ok, e você então recebeu o poder do Espírito? Diz o texto que sim, mas eu não falei em línguas. Será que o batismo valeu? É claro que sim. A Bíblia em nenhum momento diz que o dom do Espírito Santo, em virtude do dom de línguas, vai ser dado a todas as pessoas. Há algum texto que diz isso? Não, claro que não. Então eu fui batizado e agora eu vou começar a falar em inglês, em grego e em hebraico. E vocês aqui vão conseguir entender. Não há necessidade. É só você pensar um pouco. Se não há ninguém que fala alemão aqui, para que eu vou falar alemão? Consegue entender? Se não há ninguém aqui que fala russo, para que eu vou falar russo? Há uma necessidade especial. E se nós reduzirmos os dons do Espírito somente no dom de línguas, então nós estamos indo no caminho errado. Leia a Bíblia, compreenda o que o texto diz. Você consegue entender? Essa é a questão. Mas o estudo ainda pergunta, aonde e como o eunuco, descrito em Atos capítulo 8, verso 35, foi batizado? Será que há alguma diferença? Tudo bem, Vitor, Jesus foi batizado desta forma, mas depois que Jesus foi para o céu, as coisas mudaram. As coisas não continuam como eram mais. Eu concordo com você, as coisas realmente mudaram, mas a Bíblia é imutável. Deus não muda, então aquilo que Ele institui também não muda. Agora, vá a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 35 em diante. A Bíblia diz assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nestas escrituras, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja então batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se o quê? Se você crê de todo o seu coração. E respondeu ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando então parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco. Percebe aqui a sequência? Filipe foi enviado para o lugar onde o eunuco estava, e ali percebeu que o eunuco estava lendo o texto bíblico, só que o eunuco não estava entendendo. Então Filipe se aproxima da carruagem e diz: você compreende o que está lendo? Ele diz: infelizmente não. Eu preciso de alguém que me mostre o significado disso. E ele estava lendo o livro de Isaías, isso para constatar com aquilo que as pessoas dizem, que o Antigo Testamento foi abolido. Só que depois de Cristo, um eunuco não judeu estava lendo o Antigo Testamento, e lendo o Antigo Testamento ele lia uma porção que falava sobre Cristo, e ele queria entender quem era Jesus. Então Filipe se aproxima e explica a ele o texto, e após ter explicado, ele diz o seguinte: agora o que me impede de ser batizado? Você precisa crer. E ele disse: eu creio. Então desçamos as águas e você será batizado. Há alguma coisa anormal aqui? É claro que não. É um modelo. Você precisa aprender, crer em Jesus e então passar pelo batismo, e você terá então acesso à salvação. Agora, o estudo ainda nos diz o seguinte: que disse Jesus a Nicodemos? Você conhece esse texto, mas abra a sua Bíblia no Evangelho de João e vejamos o que Jesus disse naquela entrevista noturna a Nicodemos. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 3 ao verso 6. João capítulo 3, verso 3 a 6. Nicodemos era um homem letrado, culto. Ele era membro do Sinédrio, conhecedor da palavra de Deus.
ele lia e relia o Antigo Testamento, ele já sabia que ali estava escrito que Jesus um dia viria, o Filho de Deus, o Messias prometido, mas ele não compreendia de que maneira Jesus poderia salvar a raça ou a nação de Israel, a não ser através do projeto messiânico de um rei vencedor. Lembre-se que o livro de Isaías apresenta dois Messias, o Messias sofredor e o Messias rei, e na cabeça da maioria dos judeus, eles esperavam o Messias rei, que fosse depor o poder de Roma. Então, diante dessa realidade, ele não compreendia qual era a missão do Messias sofredor, e Jesus então teve que explicar a ele, e o texto diz o seguinte: Jesus então respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus então deve ter dado uma risadinha e deve ter dito o seguinte: é claro que não. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você logicamente não terá a oportunidade de ser ou de nascer do ventre da sua mãe de novo, e não precisa disso. Jesus está dizendo o seguinte: você precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Como eu faço isso? Aprendendo sobre quem é Deus. E uma vez que eu aprendo quem é Deus, compreendo quem Ele é, eu então aceito viver uma vida de acordo com a vontade dEle e passo pelas águas do batismo. É assim que funciona. É dessa forma. Mas o estudo ainda pergunta o seguinte: quando devemos tomar essa decisão? Essa é uma pergunta importante. E pode ser que haja entre nós aqui pessoas que já estão estudando a Bíblia, que já conhecem sobre Jesus, já foram confrontadas com o Evangelho, e diante dessa realidade ficam então pensando: bom, eu tenho alguns limitadores, eu tenho algumas barreiras na minha vida que me limitam a me comprometer completamente com Cristo. Por isso então eu ainda não me batizei. Só que a Bíblia diz algo importante para você. E antes mesmo de ler o texto, eu quero que você entenda algo. Se você não quer mudar a sua vida, não estude a Bíblia. Você consegue entender isso? Se você por alguma razão pensa assim: Vitor, eu não quero mudar minha vida está ótima da maneira como está, ok? Não vou tentar persuadi-lo de coisa contrária, mas então não estude a Bíblia. Porque ao contrário de todas as outras literaturas que existem no mundo, a Bíblia foi feita para transformar vidas e corações. Você consegue entender isso? A Bíblia foi escrita para transformar vidas. Então, se você está tendo contato com a Bíblia, a sua vida vai ser transformada. E aí eu preciso te dizer algo. Quando você estuda a Bíblia e se defronta com a verdade, e você se recusa a mudar, você não está dizendo não à igreja adventista, você não está dizendo não à pessoa que está instruindo você, você não está dizendo não de repente ao seu pai, à sua mãe, aos irmãos e aos amigos que estão acompanhando você, você está dizendo não para Deus. Você consegue entender? Você está dizendo não para Deus, porque quando você sente aquele desejo de se entregar, mas você não se entrega, não é contra a igreja, contra a Bíblia que você está lutando, você está lutando contra Deus, porque Ele está disponibilizando todo o poder do universo para que você se converta. É por isso que você tem que fazer um esforço sobre-humano para não se entregar a Cristo. Esse é o problema. Sabe quando você se sente pressionado, se sente angustiado, se sente deprimido, triste, abatido, e quase vai a ponto de uma depressão, porque você sabe, como diz Paulo, o que Deus está pedindo, mas o seu coração, a sua mente diz que você não deve seguir este caminho. Paulo diz o seguinte: aquilo que eu quero fazer, Senhor, eu não consigo,
mas aquilo que eu não quero eu faço todos os dias. Sabe, é esse tipo de luta que você e eu enfrentamos, não é contra a Bíblia que você está lutando, é contra o próprio Deus, porque Ele está dizendo a você: deixe que eu guie a sua vida, deixe que eu dirija os seus passos, deixe que eu te conduza. Mas você diz o seguinte: Senhor, eu ainda quero ficar um pouco da maneira como eu estou, eu ainda quero viver da forma como eu estou vivendo. Parece que há expectativa, parece que há planos, parece que há sonhos para mim. Mas aí você abre a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, e Deus diz o seguinte: eu tenho planos e sonhos melhores para você. Não resista, não resista. Mas nós insistimos com isso. Esse é o grande problema. Agora, quando você deve tomar a decisão para o batismo, Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8, a palavra diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, não sou eu que estou dizendo, é o Espírito de Deus quem diz: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Entenda algo, só existe um elemento que pode tirar a salvação de você, e eu vou repetir: só há uma maneira de você não entrar no céu. Que maneira é essa? Você dizer: eu não quero. Eu não quero. Porque se você disser: Senhor, eu quero entrar, eu quero viver contigo eternamente e quero começar a eternidade hoje contigo aqui, Deus é capaz, como já foi, de entregar o seu próprio Filho para que você tenha vida. Você consegue entender? Ele entrega o mais precioso dos bens para que você tenha vida. Então, se você disser: Senhor, eu quero me entregar hoje, Ele vai fazer mover céu e terra para que você consiga se entregar a Cristo Jesus. Mas o estudo ainda pergunta: quantos tipos de batismo são mencionados na Bíblia? Será que a Bíblia fala de mais de um tipo de batismo diferente? Porque há algumas pessoas que creem assim. Algumas pessoas dizem o seguinte, que existe vários tipos de batismo, ou mais do que isso, existe somente um batismo. Então, se eu for batizado, eu não posso ser batizado nunca mais. Mas, Vitor, eu vim de uma outra denominação, e naquela denominação eu não compreendia direito a Bíblia. Agora eu estou na igreja adventista, mas eu não quero me batizar de novo, porque diz a Bíblia que só existe um batismo. O que será que a Bíblia nos diz sobre essa questão? Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, a Bíblia diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aí então você agora aponta o dedo para mim e diz o seguinte: a Bíblia está dizendo isso, eu não preciso ser batizado de novo, porque a Bíblia está dizendo que só existe um batismo. Mas esse não é o contexto do texto. Leia o conjunto completo. Aqui Paulo está relatando aquilo que ele quer ensinar sobre o modelo, sobre a forma, sobre a especificidade, como deve ser. E ele está dizendo o seguinte: só existe um corpo, só tem um tipo de Espírito de Deus, só há uma esperança, que é Cristo Jesus, e só há um Deus, como somente há uma só fé, e somente existe um tipo de batismo. Ele não está falando em quantidade, não está falando em ordem numérica, ele está falando em espécie. Só existe um modelo de batismo, o modelo que você já viu, quando você imerge na água. Você consegue entender isso? Agora, Vitor, eu ainda tenho dúvida. Então, ok, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 a 7. Porque pode haver aqui algumas pessoas que de repente já ouviu falar desse texto, e algumas pessoas utilizam esse texto para dizer que só podem ser batizadas uma única vez. Agora, eu quero convidar você a ler o texto. Será que é isso que o texto diz? Abra então a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 7. Todos encontraram? Podemos ler? A Bíblia diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado
pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Essa foi a pergunta de Paulo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe um Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam eles: no batismo de João. E aqui é importante fazer uma pausa. Mas Vitor, você disse que todos aqueles que são batizados também no poder do Espírito de Deus. É claro que sim, mas o texto está dizendo que quando João batizava, o Espírito Santo não foi dado aos discípulos. O que ocorre? Ocorre uma questão simples e extremamente objetiva. Quem inicia o modelo de batismo através da dotação do Espírito de Deus? Quem? Jesus Cristo. É no batismo de Jesus em que pela primeira vez o Espírito Santo desce sobre aquele que está sendo batizado. Essas pessoas, diz o texto, foram batizadas antes de Jesus serem batizados. Elas foram batizadas pelo batismo que João batizava. E João batizava para o arrependimento dos pecados. Mas ele mesmo disse que haveria de vir alguém, que ele não era digno de desatar as correias das sandálias. E quando este alguém viesse, ele batizaria com o Espírito e com fogo, diz o texto bíblico. João sabia que o batismo que ele estava praticando era uma iniciação à vida com Cristo. Mas a partir do momento que Jesus viesse, Jesus iniciaria um novo concerto, ele iniciaria uma nova aliança, e essa aliança estaria repleta do poder do Espírito de Deus. Então, quando Paulo se encontra com esses homens que foram batizados em outro tempo, Paulo diz a eles o seguinte: nós somos batizados com o Espírito de Deus. Mas eles dizem o seguinte: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo de Deus. E quando você lê os evangelhos, você entende isso. Nem todo judeu do primeiro século compreendia sobre o Espírito Santo. Nem todos. Mas desde o momento que Cristo veio, a primeira pregação que Jesus pregou, está relatado em Lucas capítulo 4. Você lê ali o momento em que Jesus lê o texto de Elias, ou melhor, o texto de Isaías. E ali ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você consegue entender? Todos os que foram batizados depois disso, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles. Mas o texto continua e diz o seguinte: diz-lhes Paulo: João realizava batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo, está dizendo o texto. Mas ele vai adiante: eles, tendo ouvido isso, foram então batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe sobre eles as mãos, veio o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Eram uns 12 homens, diz o texto. Aí você pode me perguntar o seguinte: Vitor, então eu posso ser batizado uma segunda vez? Uma terceira e quarta e quinta vez? É lógico que sim, o texto é claro. O pressuposto do batismo é o conhecimento da palavra de Deus. Aqueles homens só haviam conhecido uma parte da verdade. Agora Paulo vem a eles e diz: não, existe um outro contexto, existe uma segunda parte. Há uma verdade que vocês ainda precisam entender. Que verdade é essa? A verdade do Espírito Santo de Deus. E eles creram no Espírito. E então, de posse dessa nova verdade, eles então foram batizados. Então de repente pode ser que haja alguém entre nós, ou de repente alguém que vá assistir de repente o vídeo que está sendo gravado, e vai pensar o seguinte: Vitor, mas eu sou de uma determinada denominação, e ali eu já fui batizado. Ok? Mas agora eu estou estudando a Bíblia de novo, eu estou me envolvendo com a Bíblia, estou descobrindo verdades que eu não descobri antes, coisas que eu não conhecia, e verdades que Deus pede que eu viva. O que eu preciso então fazer? Você precisa crer nessas novas verdades, e então ser batizado. É isso que o texto diz.
Você precisa crer. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a primícia e a preocupação de tentar fazer você entender todo o contexto bíblico. Porque quando você conhece todo o contexto bíblico, então você toma a sua decisão e é batizado. Você consegue entender isso? É assim que funciona. Agora, o estudo ainda pergunta o seguinte: como fica, Vitor, os pecados que eu cometi no passado? Como fica a minha vida antes de conhecer a Cristo? Será que de fato e de verdade o Senhor me perdoa e me dá uma folha em branco para que eu possa viver uma vida nova? Vá ao texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso de número 30. Observe o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: não importa como foi a sua vida até ontem, se hoje você conhece a Cristo e resolve dedicar a sua vida a Jesus, fazer o seu máximo esforço para ter comunhão com Ele, estudar a Bíblia, estar em relacionamento com Ele, oração, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez no passado, e você, como eu, deve conhecer pessoas que não viveram uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida justa, mas que quando se encontraram com Cristo, começaram a viver uma vida nova. Você consegue entender isso? Vida nova com Cristo. Deus não leva em consideração os pecados que você cometeu quando você não conhecia o que era a verdade. Você consegue entender? Deus não leva em consideração. Certa vez eu conheci um homem e ele disse o seguinte: Vitor, Deus não pode me perdoar. Deus não pode, porque eu peço perdão e dia após dia os erros que eu cometi voltam à minha mente. E quando eles voltam à minha mente, eu então caio ao chão e parece que Deus não me perdoou, parece que nada mudou, parece que as coisas continuam como eram antes. Ele não tinha tido um bom relacionamento com a família anteriormente, a família acabou se separando dele, ele se envolveu com as drogas e a ponto de um certo dia ele subir uma plataforma, um viaduto, e de lá de cima ele tentar se matar. Mas Deus enviou alguém. Havia um irmão na igreja que ele não era adventista, mas todas as noites ele levava a sua esposa à igreja, e naquela noite em específico era Semana do Calvário. Ele então saiu de casa e levou a sua esposa à igreja. Nós estávamos em Piracicaba, e ali ele, ao retornar para casa, para que só depois pudesse voltar para a igreja para buscar a sua esposa, passou pelo viaduto e viu que um homem estava tentando se jogar de lá. Ele então parou o carro e começou a conversar com aquele homem. E a história era essa: ele estava amargurado, os pecados pareciam que o esmagavam, e então ele queria a morte. Este homem então colocou ele no carro e o levou de volta a Deus. Para onde ele levou? Ele levou para a igreja. O restante da semana, este mesmo homem passou a semana toda conosco. Nós conversamos muito e diversas vezes fui até a casa dele. Mas sabe quando você sente um peso terrível de que parece que os seus pecados não foram perdoados? Isso não é obra de Deus. É Satanás mostrando para você que não vale a pena você viver com Cristo. Porque de fato e de verdade as pessoas te conhecem como você é. E o seu passado, como diz o ditado, te condena. Mas Deus não o condena mais. Você consegue entender isso? Deus não te condena. A palavra de Deus diz que independente de qual sejam os seus pecados, eles estão sepultados no mais profundo do abismo. Deus não se lembra. Deus não se lembra. E se Deus não lembra dos pecados que eu cometi, muito menos eu. Vida nova com Cristo. Entende? Vida nova. Deus pede que você não leve em consideração os pecados cometidos na ignorância, porque Ele não levará, mas você precisa se arrepender, você precisa voltar para Deus, você precisa estar com Cristo Jesus. Agora, o estudo ainda nos coloca o seguinte:
Qual, então, o exemplo que Paulo nos dá? Abra a sua Bíblia. Na carta escrita aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 13. Filipenses, capítulo 3, no verso de número 13. Observe o conselho que Paulo está dando a mim e a você. Paulo diz o seguinte: irmãos, porquanto a mim não julgo que haja alcançado. Paulo está falando sobre a perfeição, sobre uma vida santificada em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, amigo: não importa o que você fez, não importa como você é, Deus o recebe da maneira como você está. O propósito é o seguinte: você precisa vir como está, mas você não vai permanecer da maneira como entrou por aquela porta. Se você der ao texto bíblico e ao autor da palavra de Deus a oportunidade, você será transformado. E não importará se outros estão mais santificados que você. Paulo diz o seguinte: não que eu julgue ter alcançado o prêmio da vocação em Cristo. O que eu faço é o seguinte: me esqueço do passado e sigo hoje andando com os olhos fitos em Cristo Jesus. Você deve começar a corrida olhando a linha de chegada, e lá na linha de chegada Deus está esperando você. Você consegue entender? É assim que funciona. Agora, qual o desejo de Deus para mim e para você nesta manhã? Isaías capítulo 55, verso 6 e verso 7. Você conhece o texto, mas abra a sua Bíblia no profeta Isaías. Capítulo 55, o verso é de número 6 e o verso de número 7. A Bíblia diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grande em perdoar. Você consegue entender isso? O que a Bíblia está dizendo hoje para mim e para você é o seguinte: nós estamos na hora, nós estamos no dia, nós chegamos no limiar da história. Assim como na plenitude do tempo, Cristo veio a este mundo para entregar a sua vida como Cordeiro de Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento em que você precisa entender que o Senhor está chamando você. Ele está convidando você. E Ele espera que você aceite. Ele espera que você venha. Ele espera que você se renda e deixe de lutar contra o Espírito de Deus. Porque eu, como você, tenho certeza que você tem ouvido a voz de Deus todos os dias. Você tem ouvido Deus te dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas existem coisas na sua vida que de repente pode estar limitando a sua devoção completa a Deus. Eu não sei se é o seu esposo, se é de repente a sua esposa, os seus filhos, se é o seu trabalho, o salário que você ganha, ou de repente o trabalho que você deseja ter, ou o salário que você deseja ter. Eu não sei se de repente é algum compromisso pessoal ou algum pecado acariciado. Eu não sei se você tem alguma enfermidade ou algum vício que ninguém sabe,
mas que você e Deus têm lutado dia a dia para que Deus o liberte. Mas você não tem permitido que Deus faça isso. Hoje é o momento. Hoje é o momento. Há alguns meses atrás, ou melhor dizendo, no mês de outubro, um colega nosso, dos teologanos que estão aqui na cidade, começou a estudar a Bíblia com uma senhora. E ela aceitou estudar a Bíblia, estava empolgada, contente com o estudo, e já havia antecipado, marcado o seu batismo, já sabia que ia se entregar a Cristo. Ela viu em Jesus, e no contexto da Bíblia, algo novo, diferente, especial, uma nova realidade, uma alegria que ela não tinha sentido antes, um preenchimento da alma, um conforto em estar com Deus. Mas a decisão foi tomada. Mas antes que ela tivesse a oportunidade de se entregar a Cristo, ela então teve um infarto. E esse infarto foi fulminante e a levou ao descanso com Cristo. Porque eu estou dizendo isso, você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se vai conseguir chegar na sua casa hoje. Você consegue entender isso? Você consegue somar os dias que ainda você terá? Você sabe quanto tempo ainda há para a sua vida? Você não consegue ter essa noção. Por isso, eu não sei se amanhã eu vou encontrar você aqui, ou se de repente você estará em outro local. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não preciso ser enfático, nem um pouco dramático. Eu estou querendo que você seja racional. Hoje é o dia da salvação. Hoje. Então, se há alguém aqui que tem participado conosco durante todos esses dias e tem ouvido a voz de Deus e na sua mente sabe que precisa se entregar a Cristo para que Ele mude a sua história, ou de repente você não pôde vir nos estudos que aqui foram realizados, mas você tem ouvido o Espírito Santo tocar no seu coração. Eu odeio ser dramático, mas eu preciso ser sincero e verdadeiro. Deus está voltando. E se você não começar o seu preparo hoje, você corre o risco de ficar aqui. Você corre o risco. E quando falo isso a você, digo a mim em primeiro lugar. Você precisa se entregar a Cristo. Eu preciso me entregar a Cristo. Eu preciso permitir que Deus faça em mim e faça por mim aquilo que eu não tenho condições de fazer. Você conhece? Você consegue entender isso? Você precisa permitir. Portanto, nós vamos encerrar o culto aqui. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. E você não se levantará enquanto a música estiver sendo tocada. Mas depois que a música terminar, eu vou fazer um convite para você. E se você quiser, de fato e de verdade, dar o primeiro passo para começar hoje uma vida com Cristo que não terá fim, eu peço que você preste atenção na música que será cantada e se prepare, porque a Bíblia transforma vidas e corações. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração.
está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, O convite é muito simples e nós poderíamos passar aqui a manhã inteira esperando você, mas não temos todo esse tempo, então eu vou fazer um convite só. Se você tem o desejo de se entregar a Cristo de verdade, de viver uma vida com Cristo hoje e se preparar para estar com Ele na eternidade, eu quero fazer um convite a você. 2 convites, na verdade. Um convite é aqueles que já foram batizados. Se você já passou pelas águas do batismo, mas percebe que há necessidade de renovar o seu compromisso com Cristo e deseja fazer isso nesta manhã, eu quero convidar você a se colocar em pé. Agora, se há entre nós alguém que ainda não passou pelas águas do batismo e não será feito isso hoje, você consegue entender? Você não vai ser batizado hoje, mas se você quer um dia aprender e ser batizado em nome de Cristo,
e se preparar de forma especial para o encontro com Ele, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Há alguém, de repente, entre nós que se acha em condições e tem o desejo, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero viver uma vida contigo, assim como todos os demais que já se levantaram e passaram por essa experiência. Há alguém que de repente deseja se entregar a Cristo através do batismo e selar a sua vida com Cristo. Se há alguém nesta manhã, não limite o poder de Deus, não endureça o seu coração, venha à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus faça na sua vida o milagre que for necessário. Eu não sei se de repente é uma questão de trabalho, uma questão de família, uma questão, eu não sei qual é. Há alguém entre nós que deseja um dia se entregar a Jesus através do batismo e iniciar uma vida nova com Cristo. Se há alguém, eu quero orar com você neste momento. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Após esta oração, eu estarei à porta cumprimentando você. Mas eu não quero que você saia daqui sem ter a oportunidade de demonstrar a Deus que você está fazendo um compromisso com Ele. Você consegue entender? Eu não quero. Eu quero que você tome a decisão, que você se entregue a Cristo, assim como também será a entrega do Kennedy. Se você deseja da mesma maneira, venha até a frente. Não se sinta constrangido. Nós vamos neste momento fechar os nossos olhos. E se você sentir no coração, venha à frente, enquanto nós estivermos em oração. Vamos orar. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor fez o plano perfeito, o plano da redenção. E neste plano, o Senhor enviou Cristo a este mundo para nos salvar. E mais do que isso, o restaurou, o resgatou da morte, para que hoje, em vida, Ele esteja nas alturas dos céus, fazendo os últimos preparativos para que Ele possa vir a esta terra. Obrigado, Senhor, porque, embora não saibamos, a data e o momento já está marcado, e o Senhor está voltando. E a ordem do Senhor é que Cristo venha e junte aqueles que já são dele, aqueles que pela fé aceitam a Jesus Cristo, aqueles que pela fé dedicam ou desejam dedicar a sua vida a uma vivência aqui e também na eternidade ao lado do Salvador. Há dificuldades, ó Deus, e nós sabemos, há problemas a serem vencidos, há limitações a serem resolvidas, barreiras a serem derribadas, mas o Senhor tem poder de transformar vidas e corações. Por isso eu oro para que cada um de teus filhos que aqui estão presentes, que um dia já passaram pelas águas do batismo, possam nesta manhã de sábado reafirmar o compromisso contigo e se entregar sem reserva alguma em tuas mãos. Oro também, ó Deus, para que aqueles que estão entre nós, que estão estudando a Bíblia, que estão aprendendo mais de Ti, que estão conhecendo esse Deus maravilhoso que pode transformar vidas e corações, que eles tomem a decisão. Que o coração deles sejam vertidos à comunhão contigo e através do batismo, selem eles a sua existência ao lado do Senhor. Nós iremos para os nossos lares e pedimos que os teus anjos nos acompanhem. Oramos para que o seu Santo Espírito esteja conosco e que no momento da tarde, ao final desse dia, possamos mais uma vez voltar à tua casa para juntos celebrarmos a coroação daquilo que é o trabalho de Cristo, o trabalho de salvação. Nós estaremos juntos na cerimônia batismal e queremos rogar de antemão que o Senhor nos abençoe. Dá-nos a tua graça, perdoa o nosso pecado, transforma a nossa vida e apressa o teu retorno. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então um encontro marcado hoje às 7:45 e nós estaremos aguardando você. Que Deus o abençoe.
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei amigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.